Olá, alunos, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Rodrigo e agora a gente vai continuar a realizar as nossas aulas. Tudo bom, gente? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o núcleo celular e algumas cositas mais que também ocorrem nas células. Vamos lá? Deixa eu me diminuir aqui. Pronto, vim. Olha só. Hoje a gente vai falar sobre o ciclo celular e para começar a falar do ciclo celular e do núcleo celular, a gente tem que comentar algumas coisas acerca de como eles estão organizados. Então, esse aqui está aberto para vocês. É o roteiro que também está disponível lá no Classroom e dentro desse roteiro tem bastante informação. Eu vou comentar as partes mais importantes agora e o resto vocês dão uma olhada no roteiro e depois me venham com as suas dúvidas. Tudo certo, gente? Então eu dou um primeiro panorama de como a gente conseguiu descobrir o núcleo celular, que foi esse pesquisador aqui chamado Robert Brown. Então esse núcleo celular ele vai ter uma diferenciação, ele vai ser a diferenciação entre células eucariontes e procariontes. Vocês sabem, vocês lembram que células procariontes não têm núcleo, enquanto células eucariontes têm núcleo. Células eucariontes, inclusive, as nossas eucariontes. Tenta sempre lembrar assim que às vezes funciona. Beleza, gente? Semana passada a gente falou sobre membrana plasmática, agora a gente está falando sobre o núcleo. Então, assim, o que está presente no núcleo? Aqui então tem uma imagem, só para ficar marcado para vocês, de célula procariótica e célula eucariótica. Que é a diferença? Eu não estou falando nem a diferença de tamanho. Presta atenção na escala dessa foto. Aqui está de 0,1 a 10 e aqui está de 10 a 100. Então, se você fosse parar para ver, seria uma célula procarionte mais ou menos deste tamanho e uma célula eucarionte pequenininha aqui do lado. Então, essa célula procarionte acaba sendo muito menor do que essa célula eucarionte ou eucariótica. Ok, gente? Então, o que tem dentro do núcleo, gente? Dentro do núcleo, ou carioteca, que é o nome que a gente dá para essa membrana nuclear, a gente vai ter o que a gente chama de cromatina. A maior parte desse volume nuclear, vou botar no roteiro para vocês, é composto por essa massa, essa cromatina. O que é cromatina? Bom, a cromatina, estou falando aqui embaixo, que ela é DNA. Mas como é que a gente vai entender cromatina e DNA? Porque assim, o DNA ele consegue se colocar de várias formas para você. A cromatina é uma delas. Inclusive ela é chamada de cromatina porque cromos, em grego, é cor. E antigamente, antes dos microscópicos, como diria meu avô, mais recentes, os eletrônicos e coisa e tal, os pesquisadores eles tinham que corar, ou seja, eles tinham que pingar uma substância para deixar algumas coisas visíveis e coloridas e outras não, para poder bater uma foto ou fazer um desenho e conseguir estudar aquela estrutura. Beleza, gente? Daí que vem cromatina, de cor. Ok? Então essa cromatina que está dentro da célula é DNA. Mas assim, ela é DNA organizado de uma forma bem específica. Porque se você parar para prestar atenção, eu vou falar agora, quando a gente for falar de síntese proteica, de replicação do DNA, que o nosso DNA é muito grande, ele é muito extenso. Nosso DNA ele contém cerca de 4 a 6 bilhões de pares de base. Então, se você parar para pensar um pouquinho sobre esse número, que é um número muito grande, você vai acabar percebendo que, assim, mesmo sendo muito pequenininho cada base nitrogenada, como eu falei para vocês na aula passada, ela é muito pequena, você vai acabar tendo um comprimento muito grande. Na verdade, o tamanho de uma molécula de DNA dentro de cada uma das suas células é cerca de 1,80 m, se estivesse totalmente esticada. E aí é que está. Ela não está totalmente esticada, claro. Cada DNA cabe dentro de cada célula, que cada célula é muito pequena. Tem menos de um décimo do comprimento de um fio de cabelo. Então você para pensar que esse DNA está muito bem organizado, ele está muito bem condensado. A forma como ele está condensado está mais ou menos explicada nessa imagem daqui. Vocês estão vendo, né? Então eu tenho desde a estrutura do DNA que vocês conhecem, aquela dupla hélice, aquela escadinha, ela vai se organizando. Essas bolotas laranjas aqui são organizadores proteicos, são proteínas que a gente chama de histonas, não precisa decorar, só para vocês saberem que tem histonas, proteínas organizando essa bagunça toda aí, porque DNA não é bagunça. Então eles se organizam, essas organizações vão se enrolando em volta delas mesmas até darem um cromossomo. Então você vê que esse cromossomo já é o resultado de uma condensação muito forte desse DNA. Você tem vários níveis de condensação do DNA, como eu falo também aqui no roteiro. Beleza, gente? Então, o que são esses cromossomos que vocês já ouviram falar? E genes? Tem a ver com isso? Está envolvido? O que são? A gente vai falar agora. Os genes, gente, a gente vai comentar um pouco mais sobre eles
quando eu estiver falando com vocês sobre síntese de proteínas. Mas já adiantando um pouquinho a história, os genes eles são instruções para você fazer alguma coisa. Normalmente proteínas. Como é que funcionam as instruções de um livro de receitas, por exemplo? Você tem os ingredientes e embaixo dos ingredientes você tem as instruções, o como fazer. Quando você abre um livro de receitas, tem um bolo dentro? Gostaria muito. Mas não, você tem as instruções para fazer o bolo. Então, se você ler aquele livro de receitas, você consegue fazer esse bolo, beleza? A ideia com o nosso DNA é uma coisa muito parecida. No nosso DNA você tem as informações, as receitas para a fabricação das proteínas das células. Então, cada receita seria um gene. Então, você tem um aparato celular, você tem uma estrutura dentro da tua célula que consegue ler essa instrução e produzir essa proteína. Beleza, gente? Para isso vai utilizar RNA. O genoma, isso é um gene. O genoma é o conjunto de todos os genes dentro do corpo humano. E aí eu falo um pouquinho também no roteiro sobre o projeto Genoma Humano. Eu acho que vocês são muito jovens, mas eu acho que vocês chegam a se lembrar de um período em que a sociedade como um todo estava se organizando para tentar sequenciar os genes humanos. O que significa sequenciar os genes humanos? É ver a ordem daquelas letrinhas que eu falei para vocês lá atrás, lá nas primeiras aulas, que são as bases nitrogenadas. Tem o A, tem o T, tem o C e tem o G. Então, essas bases nitrogenadas, elas aparecem em ordem. E essas bases, essas letrinhas, elas funcionam juntas, elas funcionam como palavras. Quando a gente for falar de síntese de proteínas, eu vou te mostrar quais são as palavras do teu código genético. Mas elas funcionam como palavras e os pesquisadores eles estavam interessados em saber quais seriam as sequências de palavras comuns a todos os seres humanos. E existe. Entre um ser humano e outro, você tem uma diferença muito pequena dentro do DNA. Então você conseguiu-se fazer, ali no início dos anos 2000, 2002, 2003, finalizar o projeto Genoma Humano, que sequenciou o DNA da espécie humana. Beleza? Na verdade, um indivíduo, mas que seria representante da espécie humana inteira. Só de curiosidade, esse indivíduo era um dos pesquisadores envolvidos no projeto. Sempre tem essas histórias interessantes. Ok? Então ele começou em 1990, ele conseguiu terminar em 2000, 2003 estava fechadinho. Ok? Opa, 50% codificam para proteínas de função conhecida, de função conhecida, o que significa que uma metade a gente não sabe muito bem, não sabe ainda quais são as proteínas que fazem, quais são as suas funções, mas a gente vai descobrindo pouco a pouco. Beleza? Falando do DNA, nessa primeira passada de olhos, bem rapidinho, lembrando, a gente vai voltar para falar de replicação, síntese de proteínas e produção de RNA na aula sem ser a próxima a outra. Agora a gente fala um pouquinho sobre divisão celular. Eu vou falar para vocês, eu ainda vou falar com vocês como é que o DNA se replica, mas agora o que eu quero que a gente pense um pouquinho beleza, a célula vai se replicar. Como é que a célula se replica? Deixa a replicação do DNA para depois um pouquinho. Beleza? Então essa divisão celular ela vai acontecer basicamente com uma célula dando origem a outras células. Oh, professor, e daí? E daí que tem duas formas disso acontecer. Você tem uma célula, isso pode dar origem a duas células idênticas à célula mãe, ou você tem uma célula e dá origem a 4 células, cada uma com metade do DNA da célula da mãe. Tipo aqui, ó. Uma célula N produz 2 células N, uma célula 2N produz 2 células 2N. Esse é aquele primeiro caso. Uma célula produz 2 células iguais entre si e iguais à célula mãe. O nome desse tipo de divisão é mitose. Mitose. Mitose vai dividir uma célula em 2 iguais. Beleza? O outro tipo de divisão celular, onde eu tenho uma célula e eu vou ter 4 filhas, onde uma célula 2N gera 4 células N. N é a quantidade de DNA, tá bom, gente? 2N é o dobro, no caso. Então eu tenho uma célula mãe 2N, dando origem a 4 células filha N. Eu vou chamar isso de meiose. Meio, divido no meio a quantidade de DNA. Então, meiose, eu dou origem a 4 células com metade do DNA, com meio DNA. Beleza? Maravilha? A gente vai voltar à meiose quando a gente estiver falando sobre reprodução. A obra aqui tá rolando solta.
Isso aqui também, de novo, tá tudo sendo falado aqui no roteiro, tá bom, gente? O que acontece? Uma vida normal de uma célula, ela passa por muita coisa. Então, ela tem o que a gente chama de ciclo de vida. Ela faz os seus produtos, faz as suas proteínas, interage com as outras células em volta dela e se divide. E esses momentos são muito marcadinhos. Como eles são muito marcadinhos, a gente pode entender um ciclo celular. O que seria um ciclo celular? O ciclo celular seria justamente essa ideia de que a célula faz algumas coisas em umas ordens específicas. Maravilha? Desculpa, gente. Eu tenho basicamente duas partes desse ciclo. E é um pouco reducionista falar isso, mas não tem problema. Eu tenho duas partes desse ciclo. A parte onde a célula está se dividindo, e ela tem bastante coisa acontecendo aí dentro. E a parte onde ela não está se dividindo. Ela está fazendo outras coisas. Está fazendo proteína, está interagindo com o ambiente, está interagindo com hormônios, com proteína, com substâncias, não importa. Mas ela não está se dividindo. A fase em que ela não está se dividindo, a gente chama de intérfase. Então essa intérfase, ela precede a divisão celular. Maravilha? E ela está descrita aqui um pouquinho, mais ou menos, o que acontece nessa intérfase. Essa intérfase ela vai ser dividida em 3 etapas. Em 3 etapas. A primeira dessas etapas é a fase da vida normal da célula. Produz suas proteínas, interage com o ambiente, tranquilo, maravilha. O nome dessa primeira fase é G1. 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 Que nem o site de notícias do Globo. G1. Após esse G1, eu tenho uma fase chamada de S. S de síntese de DNA. Cuidado. Toda a replicação de DNA vai acontecer nessa fase. S. S. Depois, o que eu vou ter vai ser uma fase onde eu vou replicar as minhas organelas celulares. Essa fase que eu replico as minhas organelas celulares eu chamo de G2. Minhas organelas vão ser duplicadas. G2. Beleza? Continuando aqui, gente. Aqui, ó. Eu tenho aqui um exemplozinho de ciclo celular como G1, vida normal da célula, S, duplicação do DNA, e G2, que eu estou duplicando outras coisas. Estou duplicando minhas organelas celulares, principalmente. E aí eu vou para a fase da divisão celular. Esse gráfico aqui, ele está mostrando para você a quantidade de DNA na célula durante a mitose, durante a divisão celular. Antes de continuar, a divisão celular, a mitose, ela vai ser dividida em 4 fases. Aqui, 4 fases. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Vamos ver como elas são escritas? Aqui, ó. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Ok, meninos, ok, gafanhotos, ok, gafanhotas, aqui, ó. Aqui eu estou vendo a quantidade de DNA dentro da célula. Ele dá um pulo, por quê? Porque durante a fase S eu faço mais DNA. Tem mistério aí? Não tem. Durante a fase S eu duplico o meu DNA. Então era 2C, vai para 4C. Beleza? E aí vai passar pela fase G2, tranquilo, minha quantidade de DNA não é alterada. E aí chega no final da divisão, vai pela metade. Ué, o que aconteceu? Presta atenção no gráfico. Ele está falando a quantidade de DNA dentro da célula durante a mitose. Então, no final da mitose, eu consigo dividir, formo 2 células, cada uma dessas células com a quantidade inicial de DNA. Fez sentido? Eu tinha 2C, dupliquei para 4C. Esses 4C, depois vai 2 para um lado e 2 para o outro, para formar as 2 células novas. Por isso que a quantidade de DNA dentro dessa bagunça, dentro dessa divisão celular, aumenta primeiro, mas no final diminui, porque é a quantidade de DNA dentro de cada célula. No final da divisão, eu formo 2 células, e aí dentro de cada uma delas eu tenho 2C, ou a quantidade inicial de DNA. Show? Beleza, beleza? Está falando um pouquinho aqui de manual de verificação de erros, que é a célula conseguindo perceber as mutações que podem acontecer. Isso a gente vai cobrir melhor quando a gente estiver falando de replicação do DNA. Ainda vai vir. Aguarde e confie. Como eu falei para vocês, são 4 as fases da divisão celular. São 4 essas fases, então. A prófase,
a metáfase, a anáfase e a telófase. Então, cada uma dessas fases ela vai representar alguma organização da célula se preparando para se dividir em duas células iguais. Como cada uma dessas partes vai funcionar, a gente vai ver agora. A gente começa aqui na prófase. Então, a prófase é a primeira dessas fases. E nessa primeira dessas fases acontece tudo isso aqui que está organizado no roteiro de vocês. Os cromossomos começam a ficar visíveis devido à espiralação, então eles vão se condensar para se organizar, para não ter bagunça, para não ir mais para um lado e mais para o outro, beleza? O nucleolo começa a desaparecer. Gente, o nucleolo é uma parte do seu núcleo celular que tem uma grande quantidade de ribossomos, uma grande quantidade de RNA. Quando a gente estiver falando de síntese de proteína e principalmente produção de RNA, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre ele, beleza? Mas ele se desfaz nessa fase da divisão celular e vai se organizar em torno do núcleo um conjunto de fibras, nada mais são do que microtúbulos organizados a partir dos centrossomos. E isso vai ser o chamado fuso metótico, ou fuso de divisão. Esse fuso metótico, gente, ele é só uma estrutura que vai servir para puxar de um lado o DNA de um lado e do outro o DNA da outra célula. Então, de um lado o DNA de uma célula e do outro o DNA da outra célula filha que essa divisão celular vai organizar. Então, durante essa prófase, dessa primeira fase, o núcleo ele vai absorver a água, vai aumentar de volume, a carioteca vai se desfazendo, e no final da prófase, outras fibras de fuso provenientes dos centrossomos vão se unir aos centromas. Então, cada uma dessas organizações de DNA vai ficar organizadinho. Está começando a se organizar. Está percebendo aqui da imagem? Isso aqui é uma imagem, uma fotografia real do que está acontecendo no início da prófase, beleza? Tipo aqui e tipo aqui. Inclusive, essas imagens aqui são bem parecidas com esse esquema aqui, se vocês prestarem atenção. Beleza? A metáfase, a fase do meio, metáfase, vai ter uma organização bem particular dos cromossomos. Essa organização vai ser a formação do que a gente chama de placa equatorial. O que é placa equatorial? É uma organização no meio da célula onde estão os cromossomos, onde está certinho. Uma parte que vai para um lado e outra parte que vai para o outro lado, no meio da célula. Sabe a linha do Equador na Terra, no planeta Terra? Então, tem a placa equatorial na célula durante a metáfase. Beleza? Aqui, ó. Vocês conseguem perceber essa metáfase? Aqui, ó. Tá assim, ó, bonitinho, organizadinho no meio da célula. Beleza? Por fim, eu tenho as chamadas anáfase e telófase. A anáfase vai ser a fase onde eu tinha a placa equatorial no meio. Na metáfase, não tinha? Desculpa, gente. Quando eu puxar, no momento que eu puxar, eu estou caracterizando a minha anáfase. Então, é durante a anáfase que rola a separação, ou seja, a parte do DNA dessa célula e a parte do DNA dessa célula aqui de cima, que vão se organizar. E a telófase é a última fase. É a fase onde aquela divisão vai terminar e pum, duas células filhas se originam. Esse movimento de formação dessas duas células, de desprendimento, a gente chama de citocinese, ok? Tá aqui, ó, de separação. Posso fechar isso aqui do PDF? Sai, filho. É citocinese, beleza? É mais ou menos assim. Essa é a telófase e essa é a anáfase, beleza? Está puxando o DNA para um lado e para o outro. Quando a gente estuda o ciclo celular, é importante também a gente comentar um pouquinho sobre o controle desse ciclo e como isso tem a ver com o câncer, beleza? Porque o que é o câncer? O câncer é uma situação onde as suas células se dividem demais toda hora, mesmo quando não deveria. Por quê? Porque no ciclo celular delas tem alguma coisa que deu errado e cortou-se a parte da intérfase, foi para o lixo, e a única coisa que importa para a célula é dividir, sem parar. Ok? Isso é uma coisa que vai se modificar no ciclo celular. Maravilha? E aqui no roteiro eu comento com um pouquinho mais de profundidade sobre tudo isso. Beleza, gente? Só para terminar de falar e não deixar de falar, os telômeros são as pontas finais dos cromossomos. Por uma questão de logística, de física mesmo, é muito difícil você replicar essas últimas porções do teu DNA como você replica o resto. Então, ao longo das divisões celulares, os cromossomos eles vão diminuindo pouco a pouco, justamente porque as pontas são difíceis de se replicarem.
Então, ao longo do tempo, você vai perdendo seus telômeros, e os cientistas eles ligaram isso com os processos de envelhecimento. Então, quanto menos telômero tem o DNA de uma célula, mais velha ela é, e mais problemas ele pode apresentar. Maravilha, gente? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a meiose, onde eu vou ter uma produção de células diferentes da célula mãe. Vamos lá? Deixa eu me diminuir primeiro. E fui. E vim. A meiose, aqui está o roteiro de vocês, tá, gente? A gente tem várias fases na meiose. A gente tem 2 fases. A primeira dessas fases a gente chama de meiose 1. Essa meiose 1 vai ter a prófase 1, a metáfase 1, a anáfase 1 e a telófase 1. A segunda fase chama-se meiose 2. Maravilha, vocês entenderam. E essa meiose 2 vai ter a anáfase 2, vai ter a prófase 2, a metáfase 2, a anáfase 2 e a telófase 2 também. Então você vai ter prófase, metáfase, anáfase e telófase, tanto na primeira etapa quanto na segunda. A gente vai comentar um pouquinho sobre as diferenças entre essas 2 etapas a partir do momento que a gente for chegando nelas, tá bom? Vamos começar então explicando o que é meiose. Tá aqui, diferente da mitose, em que uma célula diplode, por exemplo, deixa eu me colocar em outro local. Isso, maravilha, coloquei. Formando 2 células também diploides, a meiose é um tipo de divisão celular em que uma célula diploide, vou repetir, uma célula diploide produz 4 células haploides. O que isso significa? Uma célula vai produzir 4 células com metade do DNA delas, beleza? Uma divisão reducional. Eu reduzo a quantidade de DNA em cada célula. Vocês conseguem compreender isso? Maravilha? Beleza. O fato que reforça o caráter reducional da meiose, mesmo tendo 2 etapas, os cromossomos eles só se duplicam uma vez durante a intérfase. Vocês todos se lembram da fase S da intérfase, a fase de síntese de DNA, beleza? De replicação do DNA. Maravilha? Aqui a gente vai falar um pouco das várias fases da meiose, então. 2N igual a 2 significa que a célula diploide tem 2 cromossomos. Um par de cromossomos, ok? Então vamos que vamos. A gente começa tudo na prófase 1. Agora, antes de continuar a explicar as fases da meiose, eu preciso te dizer que a prófase 1 é a fase mais importante da meiose. Todas as perguntas, a maior parte pelo menos, das perguntas que a gente for falar com vocês de meiose vai ter alguma relação com a meiose 1. Por quê? Porque a meiose 1, especificamente a prófase 1, é a fase onde eu tenho crossing over. Ai, Rodrigo, o que é crossing over? Já vou explicar, mas basta você saber por enquanto que ele é extremamente importante. Ele é a troca de pedaços de DNA entre cromossomos homólogos. Vocês lembram que cromossomos homólogos são cromossomos que eles apresentam o mesmo tipo, o mesmo sabor, digamos assim. Um veio do teu pai e o outro veio da tua mãe. Isso significa que eles são iguais? Não. Significa que eles são equivalentes. É que nem eu falar que 2 camisas são camisas, mas uma é azul e outra é vermelha. Elas não são idênticas, mas as 2 são camisas. Fez um sentido para você aí? Se não tiver feito sentido, perguntas. Ok, gente? Maravilha? Então vamos para essa prófase 1. Essa prófase 1 está coçando até a careca aqui em cima para eu falar para vocês, que é a fase onde ocorre o crossing over ou a permuta. O que é esse negócio de crossover aí? Esse negócio de crossover é o seguinte, ele vai se desenvolver dentro da prófase 1. E a prófase 1 ela é tão sinistra que dentro dela eu tenho fases. Eu vou ter 5 fases dentro da prófase 1. Essas fases elas têm nome esquisito, eu não quero que vocês decorem, eu quero que vocês saibam que essas fases existem, ok? O nome dessas fases é leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Pessoal, eu nunca vou saber isso. Não tem problema, você não vai saber agora. Mas está aqui no seu roteiro, para você consultar sempre que é necessário. Está nessa videoaula e vai ter um macetezinho para tentar lembrar o nome depois. Mas não precisa se preocupar com isso agora. Vamos primeiro ver o que acontece. Vamos lá? Bom, nessa primeira fase, o leptóteno, eu começo a espiralação. O que é espiralação? Eu começo a deixar tudo bem condensadinho para a divisão poder ocorrer, beleza? Depois da minha fase do zigóteno, eu já vou ter o pareamento dos cromossomos homólogos, ok? Depois, na fase chamada de paquíteno, eu vou ter bem visíveis 2 cromátides de cada cromossomo homólogo pareado.
esses dois xizinhos aqui, ok? Então, cada um desses xizinhos é um cromossomo, que era uma linha, se duplicou. Se eu tinha uma linha antes, depois eu vou ter duas, eu vou fazer um X, ok? E eu tenho um par de cromossomos homólogos, um é o cinza e o outro é o rosa. Eu vou ter dois xizinhos, um xizinho cinza e um xzinho rosa. Maravilha, gente? Até aqui tudo bem? Depois eu tenho a etapa do diplótano, e nessa etapa eu tenho crossing over. Olha só o que é crossing over ou permuta. Eu vou trocar pedaços entre os cromossomos homólogos, entre as cromátides homólogas, para ser bem mais preciso. Em seguida, os homólogos se afastam e se evidencia, fica bem visível entre eles algumas regiões que ainda estão em contato, que ainda estão trocando. O nome dessas regiões é quiasma, não precisa decorar, só estou avisando, só estou explicando para vocês, beleza? Depois eu tenho a fase da diacinese. Essa fase da diacinese elas começam a se separar, beleza? Parece escorregar para as extremidades, beleza? A espiralação dos cromossomos aumenta. É a última fase da prófase 1, a diacinese. Um macetezinho para você talvez decorar é lembrar do Led Zeppelin DD. Led Zeppelin era uma banda dos anos 70 e DD são só duas letras iguais juntas, beleza? Porque fica, ó, leptóteno, tá aqui de negrito, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. É só um macetezinho para você tentar decorar se você tiver interesse. Mas se não tiver interesse também não tem problema. O que eu quero que vocês não esqueçam é prófase 1. O que acontece? Crossing over, beleza? Depois da prófase 1, eu tenho a metáfase 1, onde os cromossomos homólogos pareados eles se dispõem na região mediana da célula, cada cromossomo está preso a uma fibra de um só polo. Na anáfase 1 eu tenho a separação desses cromossomos homólogos. Então preste atenção aqui um pouquinho, é tão importante que eu vou colocar até o microfone aqui de lado. Olha só o que vai acontecer. Eu tinha cromossomos... na vida normal da célula, antes da divisão da replicação celular da fase S, o que eu vou ter é dois cromossomos homólogos. Eles são iguais? O meu dedo esquerdo é igual ao meu dedo direito? Não são iguais. Eles são equivalentes. Eu vou ter a replicação. Então, onde antes eu tinha uma linha, eu vou ter duas. É como se tivesse um xizinho. Eu tento fazer isso com o dedo, mas eu não consigo. Por quê? O professor é doente, o professor é esquisito? Também. Mas isso não vem ao caso agora. Quero que fique claro que eu estou fazendo os cromossomos homólogos replicados. Então, antes eu tinha uma linha, agora eu tenho duas. Está replicado, preste atenção nos dedos. E os cromossomos homólogos eles vão se separar. Então, vai um para um lado, o outro para o outro. Depois eu vou separar essas porções aqui dentro, as chamadas cromátides, que não veio o caso ainda, mas primeiro eu separo os cromossomos homólogos, depois eu separo as cromátides, mais lá para frente na fase 2, ok? Nessa fase 1, o que eu tenho vai ser a separação dos cromossomos homólogos no final da telófase 1, aqui. Beleza, gente? Maravilha? Na fase 2, que está aqui explicada bem rapidinho, que não tem mistério, eu vou ter a separação das cromátides. Então, na meiose 1, eu vou separar os xizinhos. Então, eu tinha dois x's e vai um x para cada lado. Na meiose 2, vai uma linha de cada x para cada lado aqui, ó. Onde eu tinha x, aí vai uma perninha para um lado e outra perninha para o outro. Ok, gente? E é assim que no final eu vou conseguir 4 células com metade do DNA inicial. Porque pensa comigo, eu tinha uma célula normal, ela quer fazer meiose. O que ela precisa fazer? Duplicar o DNA. Então, se ela tinha uma quantidade normal de DNA, agora ela vai ter o dobro. Aí ela vai dividir isso, em vez de dividir por 2, para dar origem a uma célula, a 2 células iguais a ela vai dividir por 4. Então, se eu tinha x, eu dupliquei para 2x, aí 2x eu dividi por 4, cada um ficou com meio x, ou seja, metade da quantidade de DNA que tinha no início. Ok, gente? Não se perde, a gente vai conseguir chegar lá, beleza? Agora vamos explicar um pouquinho por que é tão importante o crossing over. Está aqui no roteiro de vocês que a principal consequência da meiose, sem dúvida, é o surgimento da diversidade entre os indivíduos que são produzidos na reprodução sexuada da espécie. Mas assim, o cromossomo, o crossing over é importante porque ele é a quebra das cromátides em certos pontos, seguida de uma troca de pedaços correspondentes entre elas. O que significa? Significa que eu tenho um surgimento de novas sequências de genes. O que isso significa? Significa que agora naquele cromossomo, ao invés de ter uma sequência como era antigamente, eu consigo ter coisas novas, ter novas uniões, ter novos cromossomos. Vamos dar uma olhadinha numa imagem? Pensa comigo. Eu tenho esses dois cromossomos homólogos. Os dois cromossomos homólogos eu tenho gene A e gene B. Agora, o que acontece? Eu tenho versões desse gene. Eu tenho uma versão que eu chamo de azão
e uma outra versão que eu chamo de Azinho, isso do gene A. Do gene B eu tenho uma versão chamada Bzão e uma versão chamada Bzinho. O que isso significa agora para você não é importante. O que é importante é você saber que isso existe. Maravilha? Maravilha. Sem o crossing over, eu só consigo formar cromossomos com Azão e Bzão e cromossomos com Azinho e Bzinho. Ok, não tem problema. Só que com crossing over, olha só o que eu consigo. Eu consigo formar células que têm Azinho com Bzão, Azão com Bzinho. Isso é coisa nova. Isso pode não parecer muita coisa, mas isso é extremamente importante, porque isso é extremamente diferente. Isso é criatividade a nível genômico. Ok? Porque aqui, ó, nessa combinação gene A e B, Azão e Bzão encontram-se no mesmo cromossomo, Azinho e Bzinho em outro. Essa distância, isso aqui você não precisa saber especificamente agora, não, mas isso é importante, mas você não precisa saber. Você tem uma chance de correr uma permuta, ou seja, um crossing over. Se tal acontecer, uma nova combinação gênica pode surgir. Azão e Bzinho e Azinho e Bzão são novidades. Então, essa novidade pode dar uma característica nova, pode dar uma chance melhor do organismo sobreviver, uma coisa diferente. Beleza? O nome dessa surgimento de coisa nova a gente chama de variabilidade genética. Então, por isso que a gente fala que a replicação sexuada com café, com o uso de produção de gametas, ela cria novidade de duas formas. A primeira delas é porque junta materiais genéticos de indivíduos diferentes. A segunda forma é porque tem crossing over para a formação do gameta, porque tem meiose. Tendo meiose, eu tenho crossing over. Tendo crossing over, eu tenho coisas novas. Ok, meninos? Ok, meninas? Esse gráfico aqui mostra a quantidade de DNA que cresce antes da minha divisão, cai na primeira divisão, e depois eu tenho aqui no final a quantidade de DNA por célula. Opa, ih, caiu. Agora foi. Maravilha. Quantidade de DNA por célula, que é metade da quantidade inicial. Ok? Eu quero que vocês copiem isso daqui, que eu estou mostrando, esse quadro e esse quadro daqui. O professor está pequeno, não consigo ver. Não tem problema, deixa eu aumentar aqui para você. Acho que agora melhora um pouco. Isso, beleza? Tá conseguindo ver, gente? Tá conseguindo copiar aqui em cima? Eu vou tirar aqui rapidinho. Tentar tirar aqui rapidinho. Na verdade, deixa eu diminuir aqui. Ah, coisa linda, coisa boa. Agora sim. Agora você consegue copiar aqui em cima, né? Aqui em cima. Fico meio perdido aqui em cima. Ok, gente? Então pausa o vídeo agora e copia, por favor, a parte anterior e essa parte aqui agora, beleza? Maravilha? Bom, você já pausou, você já copiou, então agora o que eu tenho para te dizer é o seguinte. Deixa eu crescer aqui. Eita. Deixa eu crescer aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Agradeço demais você estar me convidando para sua casa, dentro do seu celular. Meio claustrofóbico aqui, mas não tem problema. Ok? Muito obrigado pela sua paciência. O roteiro, ele tá no Classroom, como sempre. A atividade no formulários também tá. Então, por favor, façam. Vejam lá a data de validade. E muito obrigado por me acompanharem até aqui. Valeu e tchau, tchau!